Um homem que, durante décadas, parecia inabalável, conhecido por suas críticas afiadas e seu jeito implacável. Nada menos que Simon Cowell, uma figura de aço no mundo do entretenimento, desaba em lágrimas diante de uma mudança tão profunda que até o público fica perplexo. O que poderia ter transformado o homem que jurou nunca formar uma família, o solteiro mais célebre de Hollywood, em um pai cheio de amor e vulnerabilidade? Por trás das câmeras e dos holofotes, seu filho Eric se torna o catalisador de uma metamorfose extraordinária. Com apenas 10 anos, esse menino não só desafiou as expectativas, mas reescreveu o roteiro de uma vida que parecia já determinada. Desde ensinar a Simon as lições mais humanas até inspirá-lo a abandonar hábitos prejudiciais, Eric mostrou que o amor de um filho pode derrubar até mesmo as muralhas mais sólidas. O nascimento de Eric Cowell. Quem poderia imaginar que um homem conhecido por sua vida de solteiro convicto, suas opiniões afiadas e seu foco inabalável no sucesso profissional daria uma reviravolta tão inesperada? Para Simon Cowell, o anúncio de que seria pai aos 54 anos foi um momento que mudou sua vida completamente. Em entrevista, Simon confessou que nunca se considerou um homem de família. A vida dele girava em torno de longas horas de trabalho, projetos de entretenimento e a constante pressão para se manter no topo de sua indústria. No entanto, a chegada de Eric Cowell foi um evento que abalou seus alicerces emocionais e o levou a redescobrir facetas de si mesmo que ele mesmo havia esquecido. O momento crucial aconteceu enquanto Simon estava no meio de uma audição do Britain's Got Talent. Uma chamada urgente o interrompeu, avisando que Lauren Silverman, sua parceira, havia entrado em trabalho de parto. Simon não hesitou nem, por um instante. Ele deixou a audição e cruzou o Oceano Atlântico para estar presente no nascimento de seu filho. Esse gesto marcou o início de uma transformação interna que ressoaria profundamente em sua vida pessoal e profissional. Embora o choque inicial tenha sido imenso, com o tempo, Simon descreveria esse momento como o mais importante de sua vida. Ao segurar Eric, pela primeira vez, Simon se lembrou de seu próprio pai, Eric Siegel Cowell, uma figura-chave em sua vida. Seu pai, que faleceu em 1999, foi um modelo de trabalho duro e resiliência, características que Simon sempre admirou. Dar o nome do filho em homenagem a ele não foi apenas uma homenagem, mas também um lembrete constante do legado que seu pai havia deixado. A conexão emocional com essa lembrança permitiu que Simon refletisse sobre suas próprias prioridades e estabelecesse um vínculo imediato com o recém-nascido. Desde os primeiros dias de Eric, Simon começou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Suas rotinas habituais foram alteradas. Ele já não era mais o homem centrado exclusivamente em seu trabalho, mas alguém disposto a abrir espaço para um mundo completamente novo. Ver seu filho devolveu-lhe um senso de propósito que estava faltando há muito tempo, e o impacto foi imediato. Simon admitiu que, pela primeira vez em anos, começou a repensar o significado da felicidade e do equilíbrio. A mudança afetou sua visão de família e relacionamento. O homem que evitava compromissos encontrou em Eric uma razão para repensar. Isso levanta a questão de como uma vida completa muda com a chegada de um filho. Para Simon, a resposta é simples e poderosa em amor incondicional. Isso nos leva a uma questão fascinante que faz com que uma vida aparentemente completa possa mudar tão profundamente com a chegada de um filho. Para Simon, a resposta parece ser simples, mas poderosa, o amor incondicional. O nome Eric vem do nórdico antigo e significa governante eterno ou governante poderoso. Simon mencionou que escolheu esse nome não apenas em homenagem ao seu pai, mas também porque queria que seu filho tivesse um nome que simbolizasse força e resiliência. O impacto da paternidade em Simon Cowell, quão profundo pode ser a mudança que um filho traz para a vida de alguém? No caso de Simon Cowell, a chegada de Eric não apenas transformou seu dia a dia, mas também lhe deu o apoio emocional necessário para enfrentar um dos momentos mais sombrios de sua vida. Aproximadamente um ano após o nascimento de Eric, Simon perdeu sua mãe, Julie. Essa perda o afetou profundamente, levando-o a uma espiral de trabalho obsessivo e a um estado de depressão do qual ele não sabia como sair. No entanto, foi Eric quem se tornou a luz que o guiaria de volta. Simon admitiu que, após a morte de sua mãe, se mergulhou no trabalho como uma forma de escapar da dor. A rotina dele era extrema. Ele trabalhava até às 7 da manhã e dormia apenas algumas horas antes de retomar sua rotina.
Embora ele encontrasse uma espécie de alívio temporário no trabalho, logo percebeu que esse estilo de vida o afastava da felicidade e o consumia por completo. Foi então que as pequenas rotinas diárias com Eric começaram a fazer a diferença. Ler histórias antes de dormir, brincar no parque e compartilhar momentos simples, mas significativos, com seu filho ofereceram a Simon um refúgio emocional. A risada contagiante de Eric e sua alegria infantil se tornaram um lembrete constante do que realmente importava na vida. Simon descreveu como, através dos olhos do seu filho, começou a ver o mundo com uma perspectiva renovada. O momento presente e os laços familiares tinham mais peso do que qualquer sucesso profissional. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Como é que uma criança tão pequena consegue ter um impacto tão grande em um adulto? No caso de Simon, foi a pureza e a inocência de Eric que o inspiraram a se reconectar com sua própria humanidade. Eric não só se tornou um motivo para seguir em frente, mas também uma fonte de força durante os momentos mais difíceis. A relação entre pai e filho floresceu nesses anos formativos. Simon descobriu que o tempo que passava com Eric não era apenas terapêutico, mas também enriquecedor. Atividades simples como ouvir música juntos ou brincar ao ar livre ajudaram Simon a redescobrir a alegria nas pequenas coisas da vida. Eric, com sua energia e curiosidade, ensinou ao pai o valor de estar presente e de apreciar cada momento. Através dessa experiência, Simon também começou a priorizar sua saúde mental. Inspirado pelo seu filho, ele decidiu buscar ajuda e adotar mecanismos de enfrentamento mais saudáveis. Esse processo não só beneficiou Simon, mas também fortaleceu o vínculo entre os dois. Eric não era apenas um filho, ele se tornou um pilar fundamental na vida de Simon, ajudando-o a encontrar um novo propósito e um amor renovado pela vida. A influência de Eric na saúde de Simon, como alguém pode passar de fumar 80 cigarros por dia a praticamente largar o vício? Para Simon Cowell, a resposta estava em seu filho Eric. Antes do nascimento de Eric, fumar não era apenas um hábito, mas uma constante na vida de Simon. Ele mesmo admitiu que conseguia acabar com um maço de cigarros em questão de horas, um hábito que muitos consideravam extremo, até mesmo para os padrões mais permissivos. No entanto, a chegada de seu filho marcou uma mudança radical em suas prioridades e, com isso, em sua saúde. Quando Eric nasceu, Simon se deparou com um dilema inesperado. Não podia fumar perto do bebê. E, inicialmente, ele tentou manter o hábito de forma intermitente, mas a presença constante de Eric em sua vida fez com que fumar se tornasse cada vez mais complicado. À medida que Eric crescia, começou a seguir o pai pela casa, nos eventos e até nos estúdios de gravação. Isso não só limitou as oportunidades de Simon para fumar, mas também o obrigou a refletir sobre o impacto que seu hábito poderia ter em seu filho. Aqui é onde a história toma um rumo fascinante. A madrinha de Eric, Sinita, comentou em uma entrevista que Eric se tornou o policial do cigarro de Simon. O pequeno vigiava o pai, garantindo que ele não fumasse perto dele. Ele até chegou a permitir que Simon desse uma tragada ocasional, só quando não havia como evitar. Esse comportamento inocente, mas firme, de Eric teve um efeito profundo em Simon, que começou a reduzir seu consumo de cigarros de maneira significativa. A relação entre pai e filho não só serviu como um lembrete constante da importância da saúde, mas também fortaleceu o vínculo emocional entre os dois. Simon confessou que o simples fato de pensar nos riscos que seu hábito poderia ter em sua longevidade e, consequentemente, no tempo que poderia passar com Eric, o motivou a mudar. Além disso, ele queria ser um bom exemplo para seu filho, transmitindo valores de bem-estar e autocuidado. Essa mudança na vida de Simon não foi fácil. A luta contra a dependência do tabaco é uma das mais difíceis de superar, mas sua determinação de ser um pai presente e saudável prevaleceu. Com o tempo, fumar deixou de ser uma prioridade para Simon, que começou a adotar um estilo de vida mais equilibrado. Esse esforço também o levou a se interessar por exercícios físicos e alimentação saudável, passos que reforçaram seu compromisso com uma mudança duradoura. Isso nos leva a uma questão importante. Quão poderosa pode ser a influência de uma criança nos hábitos de um adulto? No caso de Simon, a resposta está na conexão emocional. Eric não foi apenas um motivo para Simon parar de fumar, mas um catalisador para que ele reavaliasse aspectos fundamentais de sua vida.
O compromisso de Simon e Lauren Silverman. Que poder tem um filho para transformar um relacionamento de casal? Ora, Simon Cowell, a chegada de Eric redefiniu o relacionamento. Simon era conhecido por seu estilo de vida de solteiro. Sua vida girava em torno da carreira, e a ideia de um relacionamento estável parecia incompatível. Antes de se tornar pai, Simon era conhecido por seu estilo de vida de solteiro convicto, com uma agenda sempre cheia de compromissos de trabalho e uma clara relutância em formar uma família. A vida dele girava em torno da carreira. Mas a chegada de Eric mudou Simon profundamente. A gravidez de Lauren foi inesperada. No entanto, quando Eric chegou, algo mudou em Simon de uma forma tão profunda que transformou completamente sua perspectiva. A gravidez de Lauren foi inesperada. E embora no começo Simon tenha se mostrado relutante, logo a notícia de que seria pai o fez refletir sobre muitas coisas. Ao longo dos primeiros meses de vida de Eric, Simon descobriu uma nova faceta de si mesmo, o pai carinhoso e protetor que, ao ver o crescimento do filho, começou a entender o verdadeiro valor da família. Eric, com seu sorriso e sua inocência, se tornou um símbolo de mudança, não só para Simon, mas também para Lauren, que, através de seu vínculo com Simon, passou por uma transformação semelhante. O que é ainda mais fascinante é como a chegada de Eric influenciou no relacionamento do casal. No caso de Simon e Lauren, ter Eric juntos como família cimentou o vínculo deles. E embora ainda tivessem que lidar com os desafios de serem pais de primeira viagem, a presença de Eric fortaleceu o relacionamento deles e deu uma nova razão para olhar para o futuro. Só em 2021, 7 anos depois do nascimento de Eric, Simon, profundamente influenciado pela vida familiar que havia construído, pediu Lauren em casamento durante umas férias de Natal em Barbados. Para muitos, esse compromisso foi um reflexo direto do profundo amor e do compromisso que Simon sentia por Lauren e seu filho. É fascinante como um único evento pode catalisar tantas mudanças em uma pessoa. O que começou como um relacionamento marcado pela incerteza e pelo ceticismo de Simon em relação à paternidade, se transformou em uma união forte e comprometida. Eric teve um papel crucial nesse processo, servindo como a faísca que acendeu uma nova forma de vida para Simon. Através do filho, Simon descobriu que, embora o sucesso profissional seja importante, o que realmente define a vida é a conexão com os outros e o amor compartilhado. Essa mudança em Simon, de um homem solitário que evitava relacionamentos, para um pai comprometido e finalmente um esposo, nos leva a uma questão interessante. O que nos impulsiona a nos comprometer com os outros, a formar um laço inquebrantável? No caso de Simon, foi o amor incondicional do filho e a criação de uma família que lhe deram o propósito e a estabilidade que ele não havia encontrado antes. Transformação emocional de Simon em sua carreira. Como a paternidade pode mudar a forma como um homem se vê e vê o mundo ao seu redor? No caso de Simon Cowell, a chegada de Eric não só alterou sua vida pessoal, mas também redefiniu sua abordagem em relação à sua carreira. Antes de ser pai, Simon era conhecido por sua personalidade dura, suas críticas afiadas e seu enfoque implacável nos negócios. Ele era o cara que sempre dizia o que pensava, sem se preocupar com as consequências. Nos sets de American Idol ou Britain's Got Talent, ele era conhecido como o juiz malvado. Alguém que não hesitava em apontar os erros dos concorrentes com frieza e desapego. No entanto, à medida que o Eric crescia, Simon passou por uma transformação profunda que afetou a maneira como ele se relacionava com os outros, especialmente em sua carreira. A paternidade, no caso dele, foi o catalisador de uma transformação emocional. O homem que antes era temido por sua atitude crítica começou a se mostrar mais empático e compreensivo, principalmente com os concorrentes que faziam parte de seus programas. Os anos vendo Eric crescer, aprendendo e experimentando o mundo com curiosidade e inocência, ensinaram ao Simon a importância da paciência, da perseverança e do reconhecimento do esforço, independentemente dos resultados imediatos. Com o tempo, Simon parou de se concentrar apenas nas fraquezas dos participantes e começou a destacar suas forças, algo que antes lhe pareceria desnecessário. Essa mudança em seu comportamento também marcou uma virada na forma como o público percebia o Simon. Em vez de ser apenas o crítico implacável, Simon começou a ganhar uma reputação de mentor. De certa forma, sua abordagem mais encorajadora e compreensiva o aproximou de um público mais amplo, incluindo famílias que apreciavam essa nova faceta de sua personalidade.
Inclusive os concorrentes que antes temiam ser vítimas de sua dureza começaram a ver o Simon como alguém que, embora exigente, era capaz de oferecer feedback construtivo. Essa mudança não só melhorou a atmosfera de seus programas, mas também contribuiu para um aumento na popularidade deles. Mas, o que nos leva a mudar a forma como vemos os outros? É só o amor pelos nossos filhos ou tem algo mais? No caso do Simon, a resposta parece estar na evolução natural que acontece quando uma pessoa se depara com uma nova realidade, uma em que o ego e as expectativas pessoais são desafiados pela responsabilidade de criar outro ser humano. Ao se tornar pai, Simon não apenas adquiriu um novo papel em sua vida pessoal, mas também modificou sua abordagem na vida profissional. A ideia de fomentar o talento, um conceito tão importante para sua carreira, agora tinha um significado mais profundo para ele. Já não se tratava apenas de buscar os melhores, mas de ajudar os concorrentes a crescer, aprender e melhorar, assim como ele fazia com o Eric. Essa mudança em seu estilo não passou despercebida. À medida que Simon se tornava mais compreensivo, sua capacidade de se conectar com os concorrentes aumentava e, por sua vez, também crescia seu impacto na indústria do entretenimento. Os produtores de televisão e a mídia começaram a notar que sua abordagem tinha mudado. E pronto, Simon se tornou não apenas o juiz severo, mas também um pilar de apoio para muitos. Sua sinceridade, sua disposição para reconhecer os esforços dos outros e sua nova abordagem emocional da vida atraíram mais público e, acima de tudo, humanizaram sua figura. As pessoas começaram a ver o Simon não apenas como um homem de negócios, mas como alguém capaz de entender a fragilidade e a beleza do ser humano. Mudança nas prioridades de vida do Simon. Quando percebemos que o que realmente importa não são as horas de trabalho, mas o tempo compartilhado com aqueles que amamos. Para o Simon Cowell, essa reflexão chegou quando sua vida deu uma virada inesperada com a chegada de seu filho, Eric. Antes de se tornar pai, Simon levava uma vida imersa no trabalho. As reuniões, as audições e os projetos de televisão consumiam a maior parte do seu tempo. Na verdade, sua fama como um homem de negócios obcecado pelo sucesso era bem conhecida. Naquela época, Simon parecia estar totalmente dedicado à sua carreira, sem espaço para compromissos pessoais e muito menos para uma vida familiar. Mas com a paternidade veio algo muito maior, a realização de que as prioridades podem mudar de um momento para o outro, e a família, nesse caso, seu filho Eric, se tornou o centro de sua vida. O nascimento do Eric transformou a abordagem do Simon em relação ao equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal. À medida que seu filho foi crescendo, Simon começou a dar menos importância ao trabalho excessivo e mais aos momentos significativos com sua família. Aquelas tardes jogando com Eric, compartilhando pequenas aventuras ou simplesmente vendo como seu filho descobria o mundo, o encheram de uma satisfação que ele nunca havia experimentado antes. Essa mudança de perspectiva foi tão forte que Simon começou a reorganizar seus horários para poder aproveitar os momentos cotidianos da vida familiar, algo que ele nunca imaginou que chegaria a fazer. Uma das decisões mais notáveis foi sua mudança para um lugar mais tranquilo e seguro, longe da agitada vida de Londres. Em 2015, depois de um roubo traumático em sua casa em Londres, Simon percebeu que precisava oferecer à sua família um ambiente mais seguro. A mudança para uma propriedade mais isolada e com maiores medidas de segurança refletiu seu desejo de proteger Eric e Lauren, além de criar um lar onde o estresse e as preocupações pudessem ficar para trás, pelo menos dentro de sua própria casa. De repente, a vida do Simon deixou de girar em torno dos contratos e das audições e começou a se concentrar nas pequenas coisas que compõem o dia a dia, as risadas em família, a paz do lar e a presença constante de seu filho. Essa mudança em suas prioridades levou Simon a reavaliar outras áreas de sua vida, incluindo sua saúde física e emocional. Ele não queria mais seguir a mesma rotina desgastante de trabalho interminável. E foi o Eric quem o inspirou a mudar seu estilo de vida. A necessidade de estar presente para seu filho e viver uma vida mais equilibrada o levou a se concentrar mais em exercícios, alimentação saudável e bem-estar pessoal. Em vez de passar longas noites no escritório, Simon começou a aproveitar atividades ao ar livre com Eric, desde caminhadas e passeios de bicicleta até tardes de futebol no jardim. Esses momentos o ajudaram não só a fortalecer seu vínculo com o filho, mas também a renovar sua energia e bem-estar físico.
Essa mudança na vida do Simon destaca uma verdade universal. Às vezes é necessária uma mudança radical para perceber o que realmente importa. Para Simon, o amor incondicional do Eric foi o catalisador que o levou a colocar sua vida em perspectiva e redefinir suas prioridades. Nos faz perguntar: o que precisamos em nossas vidas para tomar decisões mais conscientes, para valorizar o que realmente importa? Para Simon, foi a chegada de um menino, a visão de uma vida compartilhada com outra pessoa, que finalmente lhe permitiu equilibrar suas ambições profissionais com as necessidades emocionais de sua família. O acidente de Simon e sua recuperação. O que acontece quando um evento inesperado nos obriga a repensar nossa vida? Para Simon Cowell, essa reflexão veio em agosto de 2020, quando ele sofreu um grave acidente enquanto testava uma bicicleta elétrica. Simon quebrou a coluna em vários pontos, um acontecimento que não só o deixou fora de ação por vários meses, mas também o forçou a enfrentar seus próprios limites físicos. Esse acidente, que poderia ter sido devastador, acabou se tornando um catalisador que lhe deu a oportunidade de reconsiderar sua abordagem em relação à saúde e ao bem-estar. Antes desse incidente, Simon levava uma vida marcada pelo trabalho incansável, onde a saúde física não era uma prioridade. A maioria de seus esforços estava dedicada aos seus projetos profissionais e o tempo para cuidar do corpo e da mente era limitado. No entanto, a gravidade do acidente o fez perceber que não podia continuar ignorando seu bem-estar. Durante seu processo de recuperação, Simon passou por uma experiência que o levou a uma profunda reflexão sobre a importância de se cuidar para poder aproveitar plenamente da vida e do seu tempo com o Eric. O que é fascinante é como um momento tão doloroso e desafiador pode servir como um ponto de virada para mudar radicalmente nossos hábitos. Simon passou por uma cirurgia grande e enfrentou uma longa reabilitação, mas no meio da dor, percebeu que precisava mudar sua abordagem na vida. À medida que seu corpo se curava, sua mente começou a se abrir para novas possibilidades. Este foi um ponto de virada que o motivou a adotar um estilo de vida mais saudável, algo que ele nunca teria considerado antes do acidente. A importância de estar em forma e saudável agora estava mais clara do que nunca para o Simon. Ele queria estar presente para o Eric no futuro e, para isso, precisava estar na melhor forma física possível. Ao longo dos meses de recuperação, Simon começou a trabalhar com treinadores pessoais e a seguir um regime rigoroso de exercícios, que incluía treinamento de força e cardio. A melhora na sua saúde física deu a ele uma nova energia, e essa mudança foi uma das razões pelas quais Simon conseguiu se recuperar rapidamente do acidente. Esse processo de transformação não incluiu apenas sua saúde física, mas também sua dieta. Simon adotou uma alimentação mais saudável e optou por uma dieta à base de planta, o que lhe permitiu perder peso e ganhar energia. Essa mudança não foi apenas uma tentativa de melhorar sua condição física, mas também uma decisão consciente de viver de maneira mais saudável e equilibrada. Simon começou a se sentir melhor consigo mesmo, e sua nova perspectiva de vida o motivou a seguir em frente com uma vitalidade renovada. O fato de Simon estar tão comprometido com sua recuperação e com sua saúde física também refletia uma mudança em sua visão de vida. Agora não se tratava apenas de trabalhar duro para manter seu status na indústria do entretenimento. Agora se tratava de aproveitar os momentos com o Eric, de estar presente para ele em cada etapa da sua vida. A recuperação do Simon foi mais do que física. Foi uma transformação que afetou todos os aspectos do seu ser, desde a forma como se alimentava até sua abordagem em relação aos exercícios, e claro, em como valorizava seu tempo com o filho. O crescimento do Eric como indivíduo. Qual é o impacto de um ambiente familiar positivo no desenvolvimento de uma criança? No caso do Eric Cowell, seu crescimento tem sido testemunha de uma constante evolução não só como filho do Simon Cowell, mas também como uma pessoa com interesses próprios, influenciada por um ambiente cheio de criatividade, apoio e amor. Desde seu primeiro suspiro, Eric fez parte de uma vida pública, mas Simone e Lauren Silverman se certificaram de manter sua infância o mais privada e equilibrada possível. No entanto, o ambiente em que ele cresceu, uma família que valoriza a arte, a música e o entretenimento, não demorou a influenciar sua própria personalidade e suas paixões. À medida que o Eric foi crescendo, ele mostrou um interesse notável pela música, algo que não surpreende se considerarmos o mundo em que vive.
Desde cedo, o Eric se sentiu atraído pela bateria, uma decisão que não só reflete seu ambiente familiar, mas também o tipo de estímulos criativos que recebeu desde o começo. Simon, um homem profundamente conectado com o mundo da música, sempre apoiou as inclinações artísticas do seu filho. O Eric, motivado por esse apoio, ele se dedicou a aperfeiçoar sua habilidade na bateria, um instrumento que lhe permitia se expressar e explorar sua criatividade. É interessante notar como Simon, embora tenha sido conhecido por sua rigidez em certos aspectos da vida, sempre se mostrou flexível em relação aos interesses do Eric. Ele ofereceu as ferramentas necessárias para explorar suas paixões e permitiu que ele tomasse suas próprias decisões sobre sua carreira futura. Eric não só cresceu cercado de arte e cultura, mas também aprendeu a importância de trabalhar duro pelo que se quer. Essa mensagem, profundamente enraizada na filosofia de vida do Simon, foi transmitida ao Eric desde a infância. Uma das decisões mais significativas foi quando Simon permitiu que Eric fizesse o teste para o Britain's Got Talent. A perspectiva de seguir os passos do pai em um palco tão público foi um momento crucial para o Eric. Em vez de pressioná-lo, Simon apoiou a decisão do Eric, dando-lhe o espaço para explorar seu próprio caminho. Embora o Eric ainda seja jovem, ele já demonstrou ter a paixão e o foco necessários para seguir os passos do pai, se assim desejar. No entanto, Simon enfatizou que o mais importante é que Eric encontre seu próprio caminho, independentemente da indústria em que decidir trabalhar. Através desse processo, Simon tem sido um exemplo a ser seguido. Não só pelo seu sucesso profissional, mas também pela forma como ele lida com sua vida pessoal e as lições que aprendeu ao longo dos anos. Eric tem observado como seu pai se reinventou, não só como empresário e estrela de televisão, mas também como um homem que se comprometeu com sua família e com um estilo de vida mais saudável. Esse exemplo de resiliência e adaptabilidade teve um impacto profundo no Eric, que continua aprendendo a se adaptar ao seu entorno e a encontrar seu próprio lugar no mundo. Nesse processo de crescimento, não se trata apenas da herança genética do Simon, mas também do ambiente em que o Eric está crescendo. É fascinante ver como uma criança pode começar a refletir a criatividade dos pais enquanto mantém sua independência e desenvolve seus próprios interesses. Eric está construindo sua identidade, guiado pelo apoio constante da família e se preparando para ser um indivíduo único por si só.